Então, o primeiro texto do nosso culto hoje no lar será João capítulo 3, versículo 3, sob o tema de nós não podemos. Amém? Diz assim o texto: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aqui nós vemos o primeiro, não podemos. Nós não podemos ver o reino de Deus se nós não nascermos de novo. Ora, mas como é possível o homem nascer de novo? Inclusive, se você ler todo o capítulo 3, você verá que essa foi a pergunta de um mestre de Israel que estava conversando com Jesus. Esta foi a pergunta que ele lhe fez: como é possível um homem nascer de novo já sendo velho, já sendo grande? Jesus explicou que nascer de novo não significa mais nascer da carne, vir da barriga da mãe. Jesus disse que nascer de novo significa nascer de dentro para fora. É o espírito do homem que precisa nascer de novo. Jesus tentou explicar de uma forma bem clara para Nicodemos aqui nesse texto, dizendo que, é patente que nós já nascemos. Se estamos aqui, se estamos ouvindo, nós já existimos. Nós temos uma autoconsciência que afirma que tudo que nós estamos vendo é real. Mas essa existência, ela se mantém, se limita ao mundo físico. Ela não transcende isso. Eu não consigo ver como eu sou espiritualmente. Eu não consigo ver o trono de Deus, porque eu estou limitado ao mundo físico. Porém, eu, assim como todos os que estão aqui e aqueles que estão aí assistindo ou ouvindo esta mensagem, todos nós somos seres espirituais. Mas o homem espiritual, a partir do dia em que ele cometeu o seu primeiro pecado, ele entrou numa dormência da morte, por causa da transgressão contra Deus. Quando Jesus diz que para nós entrarmos, vermos o reino de Deus, nós precisamos nascer de novo, ele está dizendo: olha, não tem mais como resolver o problema do nascimento carnal. Quem é carne, vocês já estão aqui. Agora, se vocês quiserem viver uma outra vida, uma vida superior, que vai começar a ser, desde aqui da terra, já preparada para o porvir, para a eternidade, para depois da morte, vocês precisam buscar nascer de novo no Espírito. Nascer no Espírito é nascer no Espírito de Deus, é nascer pela palavra de Deus, é quando o homem recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e ele obtém o perdão de seus pecados, pecados que outrora havia matado o Espírito, pecados que outrora havia separado Deus do homem. Agora, uma vez perdoados por meio da fé em Cristo Jesus, por meio do arrependimento verdadeiro de cada um de nós, então o homem é restaurado e ele renasce espiritualmente. Muitos confundem isto com reencarnação. Não tem nada a ver, porque o próprio Jesus, aqui em João, no capítulo 3, ele deixou bem claro que aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E ele diz que o homem, para entrar no reino de Deus, para ver o reino de Deus, precisava nascer do Espírito e não mais da carne. A nós foi dado nascer uma só vez carnalmente e morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. No entanto, nossa vida espiritual pode ser restaurada do zero. Nós podemos ter um novo nascimento da fonte da nossa existência, para então vivermos para Deus no tempo que nos resta na carne. No dia em que nós desencarnarmos, no dia em que nós abandonarmos a carne, deixarmos a carne por meio da morte, então nós nos encontraremos com Deus, porque aqui na carne nós decidimos pela fé nos resolver com Ele. O homem em pecado, ele se torna inimigo de Deus. Então nós aprendemos aqui nesse primeiro ponto que nós não podemos ver o reino de Deus, entrar no céu, se nós não nascermos de novo. Eu digo para vocês que estão me ouvindo aqui, não adianta falar de Deus, não adianta falar que acredita em Deus, não adianta dizer que ama Jesus.
estas coisas não fazem do homem um homem apto a viver na eternidade. Para o homem viver na eternidade com Deus, ele precisa nascer de novo. E nascer de novo é se arrepender dos pecados e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então nós vemos aqui, nesse primeiro ponto, que nós não podemos ter a salvação, nós não podemos ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus, se nós não nascermos de novo. Segundo ponto, onde nós não podemos, nós vemos aqui em Lucas, volte um pouquinho aí os evangelhos, Lucas capítulo 16, nós vamos para o segundo não podemos, Lucas capítulo 16, versículo 13. Amém? Diz assim, Lucas capítulo 16, versículo 13, nós vemos segunda questão pela qual nós não podemos. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podemos servir a Deus e a Mamum. Segunda coisa que nós não podemos servir a Deus e a Mamum. O que é Mamum? Esse é um nome de raiz aramaica e também muito semelhante na língua hebraica. Quando nós vemos no grego original, eles escreveram mamona, que significa riqueza. Então nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Este é um ponto que hoje gera bastante escândalo no meio do cristianismo, porque muitas pessoas acreditam que para serem filhas de Deus, elas devem obter poderes, riquezas materiais. Então, são muitos os falsos mestres e pregadores hoje da atualidade que tentam embutir na mente dos membros de suas igrejas que o homem pode buscar servir a Mamum, render-se a Mamum, às riquezas, e a Deus ao mesmo tempo, porque não há problema algum. Há problema sim. Nosso coração está preso naquilo que nós temos. Jesus disse que o coração do homem se apega às coisas que ele possui. E é verdade. Hoje é assim, se passa um comercial na televisão, falando de uma nova televisão, de um novo celular, pronto. Os homens começam a ficar inquietos. Por quê? Porque servem a Deus? Não, porque servem a Mamum. Ficam inquietos. Ah, olha, meu primo comprou, meu tio comprou, meu pai comprou, meu vizinho comprou. Olha, o celular dele já não é mais aquele antigo como o meu, é um celular novo. E aí a pessoa começa a indiretamente, muitas vezes até inconscientemente, a ser chamada por Mamum a adorá-lo. Adorá-lo é obedecer aos apelos íntimos dele. Ele nos convida a entrarmos numa dívida, ele nos convida a atualizarmos tudo que nós temos, porque já ficaram ultrapassados. E aí o homem vai lá e se atola até o pescoço de dívidas. Quantos cristãos com a vida financeira destruída trabalham de domingo a domingo, de sol a sol. Eles acumulam nas suas carteiras, nos seus bolsos, mas parece que estão furados, porque não sobra nada. Cristãos que muitas vezes não têm dinheiro para comprar uma pizza, não têm dinheiro muitas vezes para ajudar alguém numa determinada situação, porque eles querem comprar o mundo inteiro. E aí eles vão para a igreja, eles fazem alguma coisa e pensam, mas eu vou para o céu mesmo assim. E aí desfilam com carros novos, vivem com coisas que não poderiam ter e acabam, na verdade, gerando mais escândalos. Porque se as pessoas soubessem como seus nomes estão na praça, talvez não os chamariam de irmãos. Aqui eu faço uma observação. Há muitas pessoas que têm condições. Se você tem condição, você pode comprar. Você pode obter.
Mas você não pode colocar o seu coração e a sua esperança na incerteza das riquezas deste mundo. Nós devemos, como Paulo disse a Timóteo, numa instrução à igreja daquela época, ser ricos em boas obras. O homem que tem posses, o coração dele tende primeiramente a saber que ele não passa de um mordomo. Paulo disse a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, que nada trouxemos para este mundo e patente é que nada podemos levar dele. Se tivermos com que nos vestirmos, nos sustentarmos, estejamos com isso contentes. A verdadeira riqueza no cristianismo não é material. É a riqueza da paz, porque a paz não se compra. Dinheiro nenhum no mundo. E eu digo para vocês que quanto mais dinheiro a pessoa tem, menos paz ela possui. Ela sonha com ladrões todos os dias, roubando ela, sequestrando os filhos, pulando o muro de suas casas. E elas gastam tudo que for possível com segurança, isso e aquilo. Não adianta nós acharmos que podemos servir a Deus e as riquezas. Este mundo hoje está completamente focado no materialismo. Nós vivemos a era onde Mamum é o Deus deste século. Pessoas, às vezes pobres, que poderiam até viver uma vida, de certa forma, tranquila. Não, eles querem muitas vezes ostentar aquilo que ele não pode. E ele acaba com isso, trazendo maldições, discussões, brigas e tantas outras coisas mais. Quantos casamentos, quantas famílias que eu tenho visto de pais que não sabem se organizar financeiramente e também não ensinaram seus filhos a se organizarem financeiramente. E é um caos a família, um caos. E qual é o problema? Qual é a raiz deste mal? O dinheiro, a riqueza. Às vezes a pessoa ela tem um serviço, ela consegue ir para a igreja, ela tem tempo para ler uma Bíblia, mas ela precisa de mais. Ela quer ter mais e mais e mais coisas. Ela não conhece a doutrina do contentamento, de estar contente com pouco. E aí ela quer trabalhar, arrumar outro serviço. Tem pessoas que eu conheço que têm 2 serviços, outras fazem bico num 3º serviço, e elas reconhecem que não tem nada, que não conseguem, que não sobra nada. Não é possível, nós não podemos servir a Deus e a Mamum. Nós devemos escolher ou reconhecer que Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Trabalharmos com o suor do nosso rosto quando nós sabemos que isso nos sustenta. E isso nos dá aquilo que é necessário. Nós devemos estar com isso contentes. E todos os dias agradecemos ao Senhor pelo pão nosso de cada dia, pelo arroz com feijão. Quando pudermos compartilhar, quando pudermos ajudar, dividirmos aquilo que nós temos. Isto é um princípio do contentamento. Isso traz paz, traz a presença de Deus, traz a bênção de Deus para a nossa vida material. Mas quando nós deixamos Deus de lado, não temos mais tempo para a comunhão, não temos mais ânimo para a oração, não temos mais vontade de ler a Bíblia, porque nós gastamos toda a nossa energia, ou em outras palavras traduzindo, estamos sacrificando a nossa vida no altar da idolatria material. Nós estamos servindo a Mamum. Porque o homem que serve a Deus tem tempo para Deus, porque ele serve a Deus. E Deus é o seu pastor, Ele é o seu Senhor, e Ele provê. O Senhor sustenta até os pardais. Quanto mais nós, que Ele deu o Filho dele para nos salvar. Nós valemos muito mais, meus amados, do que pardais, do que animais. O Senhor é fiel à sua palavra, mas nós precisamos compreender e entender que precisamos servir somente a Ele. Não podemos ficar divididos entre os bens materiais e Deus. Que Deus seja a nossa riqueza. Terceira questão que nós não podemos está em João, no capítulo 15. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 15. Versículo 4. Os irmãos estão conseguindo acompanhar aí a transmissão?
Manda um joinha aí que dá para nós observarmos aqui pela tela, que é pequena do computador, mas nós conseguimos aqui identificar. Glória a Deus. João 15, versículo 4. Amém? Diz assim, aleluias. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Terceira questão que nós não podemos dar frutos espirituais se nós não estivermos ligados à videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Não há outro jeito. Você pode estar na melhor religião do mundo, a religião que mais ajuda os pobres, a religião que mais abraça as questões ambientais. Você pode ser o melhor exemplo de marido, o melhor exemplo de trabalhador, mas você nunca vai produzir frutos espirituais se você não estiver ligado em Cristo Jesus. Estar ligado em Cristo Jesus não tem nada a ver com religião. Veja que nós estamos aqui numa zona rural, estamos na sala de uma casa, não tem nenhuma placa de igreja, não estamos promovendo homens ou questões de religião, religiosas, mas nós temos uma plena convicção no nosso coração, um mesmo pensamento que nos une a uma palavra que Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Veja, Jesus não disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos numa igreja, eu estarei no meio deles. Onde 2 estiverem reunidos num templo, eu estarei ali com eles. Não, Jesus disse: em qualquer lugar onde 2 pessoas estiverem falando sobre mim, estiverem se alegrando nas minhas promessas, estiverem buscando a minha face em oração, ali eu estarei. Estar ligado na videira verdadeira é isto, meus amados. É onde quer que nós andarmos, nós estarmos com Ele. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é agradecer ao Senhor. Eu já entrego o meu dia a Deus. Eu saio de casa, vou para os meus afazeres, no caminho, por onde quer que eu esteja, eu procuro estar conversando com Deus, pensando em Deus. Quando as coisas do mundo, as dificuldades tentam vir, tentam muitas vezes nos abater, eu procuro dirigir a minha mente a Deus. Por quê? Porque a minha vida só tem sentido em Deus. Nossas vidas só podem ter sentido em Deus. Isso é estarmos ligados à videira verdadeira. O que é um homem não estar ligado à videira verdadeira? É quando vem os problemas, ele se desespera. Olha, se veio os problemas e ele não se desespera, ele não está ligado na videira verdadeira, ele está ligado no problema. Um irmão vai lá e nos decepciona. Aí o irmão vai lá, o que foi decepcionado, fica triste, fica abatido e aí perde o ânimo. Então não está ligado na videira verdadeira. Porque quando o homem está ligado na videira verdadeira, o que alimenta a sua vida não são as coisas exteriores. Veja que está ligado na videira verdadeira, aqui Jesus está falando daquele processo de enxerto. Quando você pega uma planta e enxerta ela numa árvore, e ela será alimentada pela seiva da árvore. A seiva da árvore vai passar pelo tronco, vai atingir os ramos e vai alimentar agora, de forma antinatural até, uma planta que está ligada a ela. Ora, nós não somos deuses, mas o Senhor diz que nós podemos estar ligados em Deus. Então a seiva do Espírito, o poder de Deus, a glória de Deus que flui do Senhor, a vida que flui de Deus,
passa a ser transmitido para aqueles que estão enxertados nele. Então, se os problemas vêm, se alguém me decepciona, se eu tive um problema na questão matrimonial, se eu estou com um problema nas questões do emprego, as portas se fecharam para mim, ora, eu não vou subir um monte e gritar, eu tenho um Deus, eu estou ligado a Deus, Ele é a minha resposta. Antes de eu buscá-lo, antes de eu perguntar qualquer coisa, eu já tenho uma resposta, eu tenho Deus. Então eu não estou destruído. Posso estar abatido, mas não estou destruído. Posso estar sendo perseguido, mas jamais ficarei desanimado. Porque a animação, aquele que faz bater o meu coração e que me inspira a continuar a viver, é a seiva de Deus, é o poder de Deus. Eu estou ligado nele, é Ele quem me coloca de pé. Meus amados, não sei se todos aí têm consciência na questão do meu ministério do pastorado. Eu e minha esposa, nós temos rodado praticamente de 2 em 2 meses, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, mais de 10 mil quilômetros. Esses últimos 3 meses eu rodei 14 mil quilômetros pregando a palavra de Deus em cidades diferentes. E não pensem, aqueles que não conhecem o ministério, que eu estou aí pregando, recebendo salário lá, vou pregar na igreja tal, vão me dar tanto, porque eu cobro isso. Não tem nada a ver. Deus me chamou para pregar o evangelho e eu vou pregar o evangelho. Nós vamos para uma cidade, se lá tiver 2, 3 pessoas que querem ouvir a palavra, nós vamos nos sacrificar. Na IPAC nós temos essa visão, nós somos um conjunto de irmãos que patrocinam o reino de Deus para que ele funcione. E aí nós vamos lá, e na medida daquilo que é possível, nós vamos e pregamos o evangelho. Dias atrás, uma pessoa veio me convidar se eu poderia fazer o casamento dela, uma pessoa que eu nem conhecia, que acompanhou um casamento que eu fiz, também de um casal que eu não conhecia. E aí me perguntou quanto que eu cobrava, e eu disse assim, ora, não cobro nada. E aí a pessoa do outro lado, pelo WhatsApp, disse assim, mas como não cobra nada? Todas as pessoas que eu conversei até agora cobram, só que não tem como eu fechar, porque nós estamos sem dinheiro. Eu falei, olha, minha querida, minha irmã, eu não entendo, porque eu nunca cobrei nada. Como eu posso cobrar para abençoar alguém, se eu recebi de graça a bênção de Deus? Aí ela falou assim, muito obrigado. Esse foi o melhor presente que eu e meu marido, que eu e meu noivo já recebemos de casamento. E eu fiquei feliz. Eu fico feliz exatamente por saber não só que nós vamos poder abençoar alguém, mas por saber que Deus é aquele que nos dá força e ânimo para continuarmos. Eu sei que eu não vou durar para sempre aqui na terra, mas enquanto eu estiver aqui, eu quero ser alimentado pela seiva da videira verdadeira. Eu quero ser alimentado pela palavra de Deus. Se você não sabe o que é a seiva, olha, você mesmo pode extrair a seiva. O tronco se esforça, o ramo artificial colocado ali, enxertado, ele se esforça para sugar a seiva que passa pelos veios ali daquela árvore. Nós precisamos nos esforçar para extrairmos da palavra de Deus, que é a palavra da vida, que é a palavra de Cristo, a verdade, o poder, a fé para nossas vidas. Romanos 10,14 está claro, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A nossa seiva está aqui, ó. E nós também extraímos a seiva, o poder de Deus, quando nós conversamos com Ele, quando nós demonstramos o amor ao nosso próximo, quando nós obedecemos ao Senhor. Então, que nós saibamos desse terceiro ponto, nós não podemos dar frutos espirituais se não estivermos ligados na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Quarto ponto está em 2 Timóteo, penúltimo ponto. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Já avisando os amados que logo após o término aqui deste culto, na permissão de Deus, eu vou tentar reduzir já a mensagem e mandar para o grupo do WhatsApp, que é o mesmo grupo que eu fiz o convite. Se você está aí nos assistindo e quer que eu te mande pelo WhatsApp, você pode mandar no inbox do Facebook meu,
o número do seu celular e eu mando para você depois a mensagem, reduzida em megabytes, né, para que você possa pelo menos ouvir aí a mensagem na sua casa. Também vou disponibilizar um link depois para download com qualidade total dessa mensagem pela internet, aí mesmo no Facebook. Amém? 2 Timóteo 2,13 diz assim: se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Nesse quarto ponto eu vou dizer uma coisa: nós não podemos nos decepcionar com Deus. Por quê? Porque Deus é fiel por natureza. Quando um homem diz que está decepcionado com Deus, ele na verdade não sabe o que está falando. Ele não conhece o Deus da Bíblia, que é fiel, que sustenta o universo. Tudo subsiste ainda por meio dele. Aquele que traz pelas madrugadas o orvalho, que cai sobre a flor e alimenta a relva. Quando nós levantamos de manhã, que moramos nesse contexto assim, onde há muito verde, e nós vemos a relva toda úmida, com aquelas gotículas do orvalho que desceu pela madrugada, eu posso ter certeza, ele passou aqui, o Senhor passou aqui com o seu regador e regou todo o meu jardim. Ele é fiel. Deus é fiel. Nós não podemos nos decepcionar com Deus. O texto está dizendo, se formos infiéis, aí sim há a possibilidade de nós errarmos, de nós sermos infiéis. Mas Deus não. Jamais Deus será infiel. Deus tem mostrado a sua fidelidade desde o princípio da criação. Seu amor é perfeito, sua santidade é perfeita, sua glória é perfeita e sua fidelidade é perfeita. Um dia uma pessoa chegou para mim, ela estava com raiva de Deus e ela disse: por que Deus deixou que essa tragédia acontecesse dentro do meu lar, comigo? Eu confiei tanto em Deus e Deus me abandonou na hora que eu mais precisava. Eu disse: não, você não está chegando do ponto de vista correto. Veja que foi o contrário que aconteceu. Eu perguntei para essa pessoa: quanto tempo faz que você se encontrou com Cristo? E ela disse: fazem 10 anos. Eu disse: há 10 anos atrás então, meu amado, ele foi até você, ele sabia que 10 anos depois você passaria por essa tragédia e estaria sozinho, arrasado, você não teria forças para resistir como você está resistindo agora. Então ele chegou 10 anos antes e acompanhou você todos esses dias, e agora no momento dessa tragédia ele está dizendo para você: eu estou contigo. Você não está sozinho, eu choro com você, meu filho. Eu digo, meus amados, Deus não precisa de ninguém defendê-lo e de ninguém justificá-lo. Mas não há como negar que quando nós nos decepcionamos com Deus, quem está errado somos nós. Nós não analisamos de forma correta as questões da vida. E último ponto que nós não podemos está em 1 Coríntios capítulo 12. Primeira Coríntios capítulo 12, versículo 3. Diz assim: portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema ou maldito. E ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Nesse último e quinto ponto da nossa reflexão, nós chegamos à conclusão de que nós não podemos chamar Jesus de Senhor se não for pelo Espírito Santo.
Tem uma questão muito grave na época em que nós vivemos, que reside no coração dos religiosos. Eles falam de Deus, falam de Jesus como se o conhecessem, mas suas vidas demonstram que eles não conhecem a Deus. Porque conhecer Jesus não é pronunciar a palavra. O que o texto está dizendo aqui é de forma profunda, uma análise profunda dessa realidade. E não dizer, não, Jesus é meu Senhor também. Uma vez eu fui evangelizar uma pessoa e a pessoa disse assim, não, você serve o teu Deus do seu jeito e eu sirvo a Deus também que acredita em Jesus do meu jeito. Uma outra pessoa, em determinada ocasião, eu também falando para ela de Jesus, ela disse assim, eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens, mas eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus. Ora, de onde ela veio a ter a compreensão da existência de Jesus, da salvação de Cristo Jesus, senão por meio da palavra de Deus? Se ele nega as Escrituras, ele nega Deus, porque Deus é revelado por meio das Escrituras. Jesus Cristo, quando um homem diz, ele pode... Uma coisa que eu acho muito interessante, que acontecia, pelo menos no tempo ainda que eu tinha tempo para assistir televisão, que era naqueles programas de calouros, sabe? E aí vinha um cantor evangélico lá, ou coisa do tipo, e aí chamavam um cantor secular para cantar uma música deste cantor evangélico. E este cantor secular falava de Jesus, e ele cantava com aquela... postura mesmo musical, e todo mundo se emocionava e todo mundo chorava. Mas nos bastidores este homem mostra que ele só era um intérprete de música, ele não conhecia Deus, era mera capacidade intelectual, musical, artística. O texto está dizendo que para reconhecer Jesus Cristo como Senhor, e quando eu falo Senhor, é aquele que é Deus, aquele que manda, aquele que nós obedecemos, isso só é possível na vida daqueles que têm o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, quando diz que Jesus é Senhor, ele é Senhor. Então, eu faço uma comparação aqui até engraçada. Aquele músico, aquela voz linda, emocionante, cantando, ah, Jesus, eu te amo, eu me prostro, isso e aquilo. Deus sequer o ouve, porque ele não fala, ele não reconhece por detrás da letra quem realmente Deus é. Ele vive em rebeldia contra Deus. Ele sai dali e ele gasta o seu dinheiro com as coisas que despertam a ira de Deus. Mas de repente um irmão, uma irmã, lavando a louça, lavando o carro, varrendo a casa, no ônibus para o serviço, de bicicleta, indo para a escola, seja em qualquer circunstância, com toda a sua desafinação, às vezes erra até a letra, mas quando ele diz assim, Jesus é meu Senhor, Deus lá no céu, manda tudo parar e diz assim, meu servo está me louvando, eu quero ouvir. Porque realmente aquele Senhor que saiu da boca daquela pessoa veio do Espírito Santo. O Espírito Santo o inspirou a adorar a Deus naquele momento. Aqueles que têm o Espírito Santo, quando eles falam que Jesus é o Senhor, é porque Ele é o Senhor mesmo. É porque eles obedecem na frente dos outros e nos bastidores da vida. A religião não. A religião a pessoa vai lá e presta as contas, né? Na religião o cara vai lá, dá dízimo, dá oferta, participa da campanha, fala de Jesus, isso e aquilo, aplaude, dá oh glória a Deus. Quando ele sai da igreja, ele vai para o pecado, ele desobedece a Deus, ele despreza os pais, ele maltrata as pessoas, ele não tem disciplina no serviço, ele é mau exemplo em todas as coisas. Esse, quando diz Jesus, ele só diz da boca para fora. E eu encerro aqui com um texto que Jesus disse quando estava aqui na terra 2000 anos atrás. Vocês me honram com os seus lábios, mas os vossos corações estão longe de mim. Eu encerro essa reflexão, essa mensagem desse nosso culto aqui familiar, com todos vocês que fazem parte da nossa família. Nós não podemos ter Jesus como Senhor, dizer que Ele é nosso Senhor, de verdade, de forma que os céus se agradem, se não for pelo Espírito Santo. E aí eu faço um apelo. Você já nasceu de novo?
Você serve a Deus? Será que todos nós estamos ligados à videira verdadeira? Será que nós reconhecemos a fidelidade imutável de Deus? E quando nós falamos que Jesus, 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 ou Senhor Jesus, nós estamos falando da boca para fora ou de todo o nosso coração? Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, eu te digo, nasça de novo. Arrependa-se dos seus pecados e diga: Senhor Jesus, eu quero te servir. Eu quero que a seiva da vida, o alimento espiritual venha sobre mim e me tire dessa monotonia religiosa que eu vivo. Liberta-me, tira as escamas dos meus olhos. Eu quero, não somente com os meus lábios, mas com todo o meu coração, um dia poder dizer: Tu és meu Senhor e Salvador. E isso pelo Espírito Santo. Guarda isso no teu coração, meu amado. E se Deus permitir, estaremos juntos aqui novamente na segunda-feira que vem, às 9 horas da noite. Amém? Glória a Deus.